Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, nesse horário, a gente confere aqui os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros. As cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas e os mercados físicos aqui no Brasil, nos portos de exportação e nos principais polos de produção e comercialização do interior do país. Tudo com aquele objetivo diário nosso aqui de posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também sobre oportunidades de negócio e de investimentos enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. E a gente começa o programa desta sexta-feira, início de tarde aqui, dando aquela conferida nos indicadores do mercado financeiro. O dólar está operando com queda nesse início de tarde, R$ 3,77 é a cotação da moeda americana. Índice Bovespa operando com leve queda de 0,1%. Lá fora o dólar index opera com alta de 0,3% e o petróleo cai 0,5% tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa de Londres. Mercados de commodities, soja que deu uma recuada ontem, voltou a subir hoje, está agora operando com 0,6% acima do fechamento do dia de ontem. O milho em Chicago cai 0,5%, trigo também perde 0,9% nesse momento. Nova York, algodão caindo um pouquinho, 0,1%, café cai mais, 0,8%, café realmente está dando uma despencada feia nos últimos dias, todos os dias fechando em queda. Suco de laranja caindo também, 0,5%, e o cacau não é diferente, até com uma queda um pouco mais expressiva de 1,6%. No lado positivo da tabela aqui, na Bolsa Nova York, somente o açúcar, por enquanto, com alta de 0,3%. Daqui a pouco a gente dá uma conferida também nos mercados físicos aqui no Brasil, além de uma atualizada também no comportamento das bolsas de Chicago e também de Nova York. Vamos às nossas notícias dessa tarde aqui. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse que pretende resolver até segunda-feira a crise gerada aí com o caso dos 2 navios iranianos que estavam retidos no porto de Paranaguá há cerca de 50 dias. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou ontem que a Petrobras abasteça essas embarcações, mas o governo brasileiro quer evitar retaliações dos Estados Unidos. O americano tem tomado medidas contra o Irã. Nós sabemos que o Irã é um país que o Lula lá atrás, enquanto presidente, teve lá por 2 vezes, se eu não me engano, defendendo o enriquecimento de urânio acima de 20%. O Irã dizia que era para fins pacíficos, né? Brincadeira isso daí. E a gente sabe que o Irã, não é de hoje, fala em varrer Israel do mapa, por exemplo. Então nós temos essa preocupação, não somos, até na nossa condição, nós não temos acesso aí, nem queremos buscar arma nuclear, e essa é a preocupação. E nós, do governo Jair Bolsonaro, está alinhado sim com o governo Trump. Estamos entrando em contato, temos conversado desde ontem com o embaixador americano nessa questão, tem a adesão do Toffoli. Agora, bancos não querem, outros, né, não querem receber o recurso para esse reabastecimento do navio. Então, eu espero que nas próximas horas, ou até numa segunda-feira, a gente resolva esse problema sem criar qualquer rusga com os Estados Unidos. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o diretor-geral da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, Sérgio Mendes. Sérgio, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Como é que se você classifica Prazer esse... é meu, Sumar. Obrigado, hein? Prazer é meu, como vai? Tudo bem, como é que você classifica esse imbróglio aí com o Irã aí? O Irã que é o nosso grande importador de trigo, se não o maior, né? De milho, né? É o nosso de principal... milho está em primeiro lugar. Primeiro lugar, né? Importa soja também, quer dizer, a perda seria algo como 2 bilhões e 300 por aí, entendeu? Pois é. Como é que ficou a situação? Está liberado o navio? Os navios estão liberados? Pelas últimas notícias que eu recebi, está liberado, né? Uhum. Agora, como é que... As notícias que a gente tem são essas. Sim. Como é que você acha que vai ser a reação do Irã em função disso, hein? Não sei, tomara que não seja... Tomara que não seja má, né? Uhum. Tinha previsão de mais embarques de milho para o Irã para o resto do ano? É constante. Sim. Porque nós não paramos de embarcar. Sim. E esse evento foi um evento isolado com a Petrobras, entendeu? Uhum. Então foi especificamente esse caso aí de Paranaguá, é isso? Foi especificamente, nós não paramos não. Agora, se a coisa
vai por um caminho ruim, aí complica. Aí nós estamos falando em perder algo como mais de 2 dias. Né? Sim, sim, sim. Além de milho, soja também não? Soja também, mas não é tanto, tá? Milho é o primeirão. Uhum. E fora isso tem vi- carnes também, carnes de açúcar, se não me engano. Exatamente. Agora milho, 25% do que a gente exporta vai para lá. Caramba, é um mercado fundamental então, né? É mercado fundamental. O embaixador aqui do Irã aqui no Brasil disse que se essa situação se continuasse, o Irã ia diversificar suas compras aqui, comprando da Argentina, de outros mercados. Dos Estados Unidos, possivelmente não, né? Mas tem a Argentina aqui do lado que tem um safrão de milho disponível para eles lá, né? Tem sim. Não, para nós seria perda, isso não é bom. Não. Perfeito. Sérgio, aproveitando aqui a nossa conversa, só a questão dos caminhoneiros, da tabela do frete, ficou tudo para a semana que vem, né? Ficou para a semana que vem. Agora, isso aí é um outro assunto que eu não sei se a área agrícola está entendendo quão dramático esse negócio vai ser, rapaz. Pois é, a tabela do custo e agora também tabelar o lucro, ou seja, quer dizer, garantir o lucro dos caminhoneiros. Parece que é isso que está acontecendo. Não está. Você vai garantia seria mais lógico o que os países fazem, e só o governo tem trunfo para isso, né? É garantia para o produtor, né? Garantia para o transportador eu nunca vi. Né? É verdade. Garantia para o produtor porque você tem esse problema de alternância climática, você pode ter tempo bom, tempo ruim, né? Você pode estar muito distante do porto, então você tem que dar uma ajuda. O produtor de Mato Grosso, por exemplo, está distante do porto, ele vai pagar mais frete. Seja saindo por cima, seja saindo por Santos, vai pagar um frete maior, né? Então você tem que ter uma preocupação. Mas tabelamento não. Nós estamos numa época em que quem viveu o CIP, como eu vivi, já sabe que isso é uma coisa que você não pode. É impensável hoje em dia, né? Mas parece que o caminho Não vai sei. ser esse mesmo, vai acabar acontecendo, né? Ou seja, e vai afetar o produtor, né? Pois é. Essa é a preocupação nossa. Afeta o produtor e afeta o consumidor também, né? Ou seja, se não, protege. Afeta a nossa capacidade de exportar, né? Exato. Entendeu? Afeta a nossa competitividade. Você não vai ter, porque o nosso regime é regido por bolsa. Sim. Você tem um teto. Qualquer custo adicional tem que sair de cima para baixo. Sim. Você não pode aumentar preço, né? É verdade. Então, semana que vem tem algum desfecho sobre isso? Vocês estão participando de todas as reuniões, né? Estamos participando, mas aí o Tarcísio fala em assinar. Isso precisamos ver. Eu não sei. Eu acho que assinar isso é uma coisa. Assinar um acordo de garantia de renda. Eu não sei. Não sei como é que isso vai Realmente acontecer. Tá? não faz sentido. No país de livre mercado, sem uma tabela garantindo lucro, né? Isso realmente nunca vi falar. Ok, Sérgio, muito obrigado pela participação aqui. Vamos aguardar então, talvez a semana que vem a gente volte a conversar em cima do que for decidido. Parece que terça-feira tem algum tipo de decisão nesse sentido, né? E eu acho que é uma coisa que acho que não vai decidir tão rápido, não. É a impressão que eu tenho, é muito sério. Estamos falando de muito dinheiro. Entendeu? É verdade. Muito bem, conversei com o Sérgio Mendes, diretor-geral da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Sérgio, obrigado pela participação aqui, uma boa tarde e um bom fim de semana. Um abraço. Obrigado. E em visita a Brasília, o ministro chinês do exterior disse esperar que o relacionamento estratégico com o Brasil atinja novos patamares, com o reforço da cooperação em diversas áreas, incluindo agricultura, mineração, aviação civil, entre outras. O ministro declarou que a China e o Brasil são parceiros naturais e devem procurar o desenvolvimento comum. Destacou que os países são duas forças importantes para a globalização econômica.
falou da existência de grandes interesses compartilhados e da necessidade de abordar questões regionais e internacionais para promover a paz e a prosperidade de ambas as regiões do mundo. O também conselheiro do Estado da China disse que um projeto para o desenvolvimento das relações entre os dois países, com o objetivo de levar a aliança a novos patamares, vai ser definido. Wang Yi declarou ainda que Pequim está otimista com o Brasil e apoia os esforços do executivo brasileiro para promover o desenvolvimento econômico. E os ministros das Relações Exteriores do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão reunidos no Rio de Janeiro. Na abertura da cúpula dos ministros, o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, fez um apelo para que os países do bloco escutem o que ele chamou de grito por liberdade da vizinha Venezuela. Nós não podemos deixar de ouvir um grito que pede liberdade. Esse grito vem da Venezuela, vem do povo venezuelano. A cry for freedom. O Brasil tem escutado esse grito. E eu faço um apelo a todos os senhores para que também o escutem. Nós temos, de um lado, na Venezuela, um governo constitucionalmente estabelecido, e do outro lado, um regime que se sustenta unicamente pela força e que produz a miséria e o sofrimento do seu povo. Um sofrimento que já causou o êxodo de 4 milhões de venezuelanos rumo ao exterior, inclusive rumo ao Brasil. Toda a comunidade internacional precisa ouvir esse grito, entendê-lo e agir. E a economia dos Estados Unidos registrou um crescimento anualizado de 2,1%, agora no segundo trimestre, informou hoje o Departamento de Comércio do governo americano. O número veio acima do previsto por analistas, que indicavam um crescimento anualizado de 1,8%. No primeiro trimestre, a economia norte-americana cresceu uma taxa anualizada de 3,1%. O núcleo do índice de preços do PIB, por outro lado, ficou em 1,8%, contra a expectativa de 2 pontos percentuais. E o presidente Donald Trump ainda insiste que a economia estaria ou poderia estar crescendo a 3%. O fato é o seguinte, que essa briga com a China, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, é que vem causando aqui uma queda no ritmo de crescimento da economia americana. Esperado em 3%, está aqui em 2,1% em termos anualizados. Acima da expectativa do mercado, a expectativa mais recente, mas abaixo da expectativa do governo americano. Vamos fazer agora um rápido intervalo, a gente volta em seguida com mais informações aqui no nosso Agrimercado, que é o mercado agrícola no meio do dia. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. O assunto agora é dar uma conferida do mercado, começando pelo milho aqui. Eu tenho a satisfação de conversar agora com Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Muito boa tarde, Douglas. Obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. O mercado de milho está dando um arré aqui ultimamente, né, Douglas? Depois de aquele período lá que tivemos aquele problema de clima nos Estados Unidos, pressão bastante aquecidos, agora parece que a coisa está voltando para trás. Como é que está o pulso do mercado hoje aqui no nosso Brasil, Douglas? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Silmar. Muito boa tarde a todos os amigos do Agrimercado. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, é isso mesmo, né? O que a gente tem visto é que depois do estresse, né, dos Estados Unidos, né, toda essa questão da preocupação com o clima lá, o mercado começou a olhar um pouco mais a questão da colheita aqui no Brasil, né? A gente tem a colheita mais adiantada da história do Mato Grosso, né? Já foi colhido praticamente 86% até o início dessa semana. Paraná também está adiantado, 65%, né? E isso, junto com o dólar, geralmente mais fraco, também pressionou as cotações, né? Desde a nossa última conversa houve um recuo, né? Hoje a gente vê cotações ao redor de R$ 36 até R$ 37 por saca, CIF, com prazo de 30 dias aqui em Campinas. Exportação parece que está andando, né? A demanda está boa. Até em função, acho que dessas dúvidas quanto ao tamanho da safra americana, o que aparenta aqui é que as coisas continuam andando mais ou menos dentro da expectativa. Estava vendo agora o line-up aí para o mês de julho, pode fechar em mais de 7 milhões de toneladas. Mas a comercialização interna deu uma paradinha, né, Douglas? Isso, perfeito, ótima colocação, né? O ritmo exportado até a terceira semana de julho já foi
acima do que foi exportado em julho de 2018, né? Então está bem adiantado, mas aqui no mercado interno sim, existe alguma cautela, né, dos produtores já tendo a situação dos Estados Unidos, né? Então a negociação aqui é um pouco mais travada, quem consegue armazenar, tem uma boa logística de armazenamento, ou se não, tem silos bolsa, né? Está fazendo isso, tentando cadenciar um pouco mais a negociação diante dessa cautela. O Douglas, essa questão desses navios iranianos aí carregados de milho, que estão sem condições de abastecer, isso já tem algum tipo de reflexo no mercado aqui? Ou seja, o pessoal aí evitando fazer algum negócio com o Irã? Ou ainda não se tem sentido isso? O Irã é relevante, né? Quando a gente olha para a dinâmica de exportações, mas esse foi um ponto mais que chamou a atenção. Durante meados da semana, boa parte dos participantes do mercado ficaram atentos a isso, mas isso é um impasse que em breve deve ser resolvido e olhando o macro, né, o fundamento geral como um todo, não deve influenciar, né, toda essa dinâmica de oferta e demanda quando a gente coloca dentro de um quadro. Vamos torcer para isso, hein? Agora, mercado de boi, você acompanha também o mercado do boi gordo, como é que está o pulso do mercado aí? Estamos agora encaminhando para o fim do mês, pode ser que dê alguma mexida ou não? Exato. Durante julho, o que a gente observou, Silmar? Houve bastante reclamação, né, dos principais agentes, né, em relação ao escoamento da carne no atacado no mercado interno. A gente tem férias, tem uma mudança de hábito alimentar da população, então houve sim uma dificuldade de escoamento da carne aqui no mercado interno. E olhando para os preços, a gente vê dois cenários, um cenário distinto, né? Aquele animal que é destinado para exportação, principalmente para a China, que os frigoríficos conseguem e tem um fôlego maior para pagar. Nesse tipo de animal, as ofertas de compra variam de 157 até 159 à vista, e o animal que é destinado para o mercado interno, no qual as indústrias estão querendo ofertar um pouco menos aí, ao redor de 154 até 156 à vista aqui em São Paulo hoje. Se nota algum tipo de retração por parte do pecuarista ou o mercado está mais ou menos andando dentro do padrão? Sim. É possível dizer que o pecuarista está um pouco com o pé atrás, está mais na defensiva assim. O que a gente observa? Que depois daquelas geadas, temperatura fria, a oferta de pasto hoje, praticamente, ela é mínima, ela é minoria quando a gente olha nas operações dos frigoríficos, né? E o confinamento ainda não ganhou peso. Quando a gente olha para a dinâmica, né, a parte da concentração dessa oferta ela deve vir mais nítida a partir de outubro. Então, sim, até olhando anos que houve uma dinâmica parecida com esse ano, que foi 2014 e 2012, a gente já fica um pouco mais confiante olhando para agosto em relação a julho, né? Julho teve uma demanda ruim, né, fraca, com uma desova maior de animais de pasto, e agosto, mesmo que pontualmente a gente pode ver estímulos da economia, como essa liberação do FGTS, melhora a disponibilidade de consumo da população e uma oferta um pouco mais enxuta quando a gente compara com julho em relação a animais terminados. Perfeito. Para finalizar, Douglas, o que está sinalizando o mercado futuro aí? Como é que está o mês de outubro aí, por exemplo? Bom, vamos lá. Hoje a curva está empinada, né? Está em alta. A gente tem em outubro a R$ 160,85, subindo 30 centavos em relação ao ajuste do dia anterior, né? O setembro estável, né? Não houve um negócio, mas agosto 156 subindo 15 centavos em relação ao ajuste anterior e julho 153,55 subindo 5 centavos. Beleza. Conversei com Douglas Coelho, sócio da Radar Investimentos aqui, dando uma analisada rápida da questão do mercado de milho e também do boi gordo. Douglas, olha, muito obrigado pela participação no nosso programa aqui mais uma vez. Um bom final de semana para você. Até a próxima, hein? Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Um ótimo final de semana para todos. Um abraço. Obrigado. Vamos para mais um rápido intervalo, a gente volta em seguida, damos uma atualizada aqui nos mercados lá fora, nas bolsas de mercadorias e futuros e também nos mercados físicos aqui no interior do Brasil. Fique aí que a gente volta em seguida. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Dólar segue operando com queda, agora menos 0,5%, R$ 3,77 é a cotação da moeda americana. Índice Bovespa com alta de 0,3%. Bolsas de commodities lá fora, o café segue caindo, hein? Todos os dias aqui está sendo um dia de fraqueza para o mercado de café, especialmente o arábica negociado em Nova York. Queda de 0,8% nesse momento. Bolsa de Chicago, soja subindo, milho caindo. Vamos dar uma olhada mais de perto aqui, ó. Soja tentando recuperar aqui a perda dos últimos dias.
uma alta de 5 pontos em relação ao fechamento de ontem, 8,87 por bushel, o contrato até agosto. O milho estava caindo agora há pouco, vamos dar uma conferida? Milho segue 3 a 4 pontos abaixo do fechamento de ontem, mercado de milho na Bolsa de Chicago. Mercados físicos, vamos dar uma olhada aqui, como é que está o comportamento aqui no Brasil. Começando pela soja. Soja no Porto, em Paranaguá, queda de 0,6%, se deu ontem para hoje, né? 78,50. Passo Fundo estável, queda de 0,7% em Cascavel. Rondonópolis e Sorriso, no Mato Grosso, não tiveram alterações, pelo menos por enquanto. Vamos em frente aqui, Rio Verde, em Goiás, estável. Da mesma forma que Dourados, Uberlândia, Barreiras e Balsas, sem alterações por enquanto. Milho no Porto, Paranaguá, menos 0,5%, R$ 38,00. Campinas, São Paulo, alta de 1,4%, R$ 36,50. Alta em Cascavel de 3,2%. Isso ontem em relação ao fechamento de ontem na Bolsa de Chicago, né? Sorriso 24, mais 4,3%. Rondonópolis 27, estável. Rio Verde, em Goiás, alta de 1,8%. Dourados 1,9%. Uberlândia estável e Erechim também sem alterações, 38,50. Boi Gordo, Noroeste Paulista, com leve queda de 0,6% para R$ 153,00 arroba. Estabilidade em Cuiabá, em Colíder. Queda de 0,7% em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para R$ 142,00 arroba. E estável em Marabá, no sudeste do Pará. Triângulo Mineiro também não alterou. Alegrete, 5,30 o quilo vivo, também estável. E uma queda aqui no sudoeste de Goiás para R$ 140,00, menos 0,7%. Para finalizar aqui o café, sem alterações, pelo menos por enquanto, embora com queda lá na Bolsa de Nova York. Mercado a R$ 400,00 o Arábica no sul de Minas, 405 no Cerrado Mineiro. 395 aqui em São Paulo, bebida dura, no Oeste Paulista. E o Conilon tipo 7 em Vitória, estável também a R$ 270,00 por saca de 60 quilos. A gente vai ficando por aqui com o Agrimercado desta sexta-feira. Um bom fim de semana a todos. Até segunda-feira. E o conteúdo dessa edição você pode ver no site do Terra Viva, tvterraviva.com.br, e também no novo aplicativo do canal, que é disponível no Google Play. Boa tarde.